mas a política pública tem pausado demais em relação a determinadas temáticas e principalmente a temática do envelhecimento, que nem é pausa, é falta de um start mesmo, né? Nós não temos uma política pública de qualidade, nós não temos um desenho de política pública, nem estadual, nem municipal. As coisas vão acontecendo como turbilhões de ações que vão saindo como que para apagar alguma grande fogueira. Então, na verdade, não há investimento ainda necessário, aquele investimento que é necessário e que é fundamental na pessoa idosa. E se a gente for pensar na questão dos espaços para a pessoa idosa, dos espaços para envelhecer, nós temos que pensar que hoje a doença de Alzheimer, a demência e a depressão, que são os grandes gigantes geriátricos do século XXI, né? São os déficits cognitivos, principalmente advindos da demência e da depressão. São situações que são abordadas unicamente do ponto de vista farmacológico. Então, existem poucas iniciativas para abordar essas questões, abordar essas doenças como uma problemática que é nacional e que eu diria que é universal. Antes de ser nacional, é uma problemática universal. Nós temos que pensar que a demência, desde que foi colocada como uma categoria por Alzheimer, a gente tem que pensar que a demência ela vem sendo divulgada, mas não são divulgadas as formas de trabalho, as formas de enfrentamento dessa patologia. E uma das questões que a gente sabe que fazem parte, das questões que vão fazer parte de uma profilaxia interessante, é exatamente a plasticidade cerebral, o estímulo, estimular e aumentar a plasticidade cerebral. Agora você imagina, num país onde nós temos um índice populacional altíssimo de idosos analfabetos, nós temos uma dificuldade de promover a educação da pessoa idosa, nós temos uma dificuldade em promover a possibilidade de ampliação do conhecimento e de gerar atividades de conhecimento e de estimulação cognitiva para as pessoas idosas. Nós temos dificuldade em promover ambientes afetivos que possam restaurar essa condição da pessoa idosa. E muitas vezes negamos os próprios espaços existentes na cidade que poderiam facilitar esse processo. Eu quero provocar aqui só uma coisa. Imagine em Belo Horizonte, vamos pensar um circuito turístico de Belo Horizonte que é a Pampulha. Lá, se vocês passarem pela Pampulha, além do museu, além do Museu de Artes da Pampulha, vocês vão ver uma casa que se chama Casa do Baile. Olha o nome do espaço, Casa do Baile. Por que não é Casa do Baile? Tanto idoso precisando de bailar, tantos jovens, tantos adolescentes, mas principalmente idosos que precisam de um centro de atividade onde eles possam se encontrar e bailar. E por que não se apropriar desse espaço para bailar? A Casa do Baile é Casa do Baile. Não dá para ser museu, não dá para ser outra coisa, porque nega o nome, nega a história, nega a função básica do equipamento. Eu gostaria de ver a minha cidade acolher a população idosa para bailar na Casa do Baile. Eles contariam a história de Juscelino, eles contariam a história da Pampulha, melhor do que qualquer jornal, do que qualquer folheto indicativo, do que qualquer informação midiática que a gente possa ter. Então, a fala do idoso, através de uma ação que seja coerente com o espaço urbano, é importante para ser pensada. E a questão da medicalização do idoso, ela é tão estruturante no processo que é como se a demência fosse combatida pela medicação. Então, nós poderíamos pensar que enfrentar a demência é uma política de necessidade urgente e nós não temos essa política pública. Nós precisamos pensar em construir esses espaços porque isso nem sequer é divulgado. Estimular cognitivamente o idoso é fundamental para retardar as demências. Então, quando a gente pensou em montar o espaço Vitalitar,
pelo menos eu como psicóloga, pensei em desenvolver essa atividade, né, como uma atividade básica para fazer com que esses processos de desintegração fossem enfrentados com uma nova proposta, que é uma proposta de fazer com que, mesmo o idoso portador de alguma demência, ele seja reintegrado ao mundo e a gente possa respeitar a sua história. Porque não é porque ele esteja com déficits cognitivos leves ou moderados que ele não tem o que dizer, que ele não tem o que falar, que tudo que ele fala vai ser passível de desprezo e de jogar fora. Nós temos que lidar com a doença sem preconceito. Nós temos que pensar na doença como alguma coisa que tem que ser excluída e não o sujeito que é acometido por ela.